Saúde boa! Mais um episódio do nosso podcast 360 Medicina e hoje trazemos um tema bem desafiante para os cirurgiões, o abdômen agudo cirúrgico. Por que é que eu trago este tema? Porque é um diagnóstico eh, que podemos fazê-lo só com as mãos e a ouvir o doente. Às vezes nós ficamos muito dependentes de muitos exames e, ai, porque o hospital onde eu trabalho não tem TAC, não tem ecografia. O mais importante é ouvir o doente e palpar o abdômen. 10% aproximadamente dos doentes que acorrem a uma urgência têm um abdômen agudo cirúrgico. Isso é um desafio muito grande, porque o abdômen é uma região do corpo complexa, com vários órgãos, e às vezes o desafio é saber de onde é que vem aquela dor, que dor é essa. Então hoje nós vamos falar o que é o abdômen agudo cirúrgico, de uma forma muito simples, para aquele colega que está num sítio remoto, onde não tem recurso a grandes exames e poder fazer um diagnóstico. Mais importante é o diagnóstico sindrómico, ou seja, este abdômen cirúrgico, qual é a causa? É uma perfuração? É uma oclusão? Isso é que é o mais importante. O diagnóstico etiológico não é o nosso foco. O importante é saber se aquele abdômen requer uma cirurgia ou não e fazemos isso atempadamente. O abdômen cirúrgico, o que é que é? É uma síndrome clínica, ou seja, é um conjunto de sinais e sintomas que é caracterizado por uma dor, e aqui nós vamos caracterizar muito a dor, que é uma dor geralmente de início súbito e que requer um tratamento emergente e cirúrgico. Nós não conseguimos, ou seja, cerca de 70% dos doentes que têm um abdômen cirúrgico, nós não conseguimos chegar à etiologia desse abdômen antes de o levar ao bloco. Ou seja, ali 30% dos doentes em que nós não sabemos. E isso interessa, no fim ao cabo, o que interessa é darmos o tratamento que o doente necessita. Essa dor é uma dor que geralmente é de início súbito, que requer um tratamento emergente e é uma dor que é caracterizada por uma lesão num tecido, não é? Ou seja, o órgão que é lesionado, hum, esse órgão vai manifestar uma dor e essa dor tem três características importantes: a dor visceral, que é a dor da víscera, ou seja, que órgão abdominal é que está afetado. A dor referida, ou seja, é uma dor que para mim até é a mais importante, porque é uma dor que é referida, que corresponde, não é no local do órgão, mas que corresponde a esse órgão, e a dor peritoneal. Essa dor peritoneal já é uma dor que a nós nos assusta, porque essa é patognomónica de cirurgia. Não podemos esquecer que a dor é subjetiva. Para mim, uma apendicite pode me doer muito, para o António pode doer menos. Porquê? Nós não podemos esquecer que a dor tem um componente emocional. Então é muito importante, a parte mais importante é acolher o doente. O doente, quando vem, não é para sermos agressivas, também veio, começou a dor às 8 da manhã, apareceu às 3 da manhã. Quer dizer, é preciso acolher o doente. E acolher o doente é o quê? Antes de tocarmos no doente, é ouvir esse doente. Como é que começou a dor? O que é que ele estava a fazer? Foi depois de comer? Foi antes de comer? Há quantos dias é que tem essa dor? Nós não nos podemos esquecer, os nossos doentes às vezes moram muito longe, muito distante das unidades hospitalares, às vezes, coitados, andam a arrastar essa dor. Quer dizer, é muito importante, não é perder tempo, mas é ouvir o que o doente tem para dizer e, ao mesmo tempo, acolher esse doente. Um dos atos eh, fundamentais, e é uma coisa muito pessoal que eu aprendi durante o meu internato. Eu, quando estou a falar com o doente, a primeira coisa que faço é cumprimentá-lo, não é? Bom dia, senhor António, então, o que é que o traz aqui? E, ao mesmo tempo que eu estou a cumprimentar o senhor António, eu estou a pôr a mão no pulso do senhor António, a nível do punho. Que informação é que isso me dá?
Esse tipo de pulso, se o pulso está acelerado, se não está acelerado, se está filiforme, isso já me dá, a mim, médica, muita informação. E o doente sente-se acolhido. Oh, a doutora tocou em mim, quer dizer, não teve problema em tocar. Ah, e não uso luvas nem manápulas, porque com a nossa pele íntegra e com a pele íntegra do doente, acho muito impessoal estar a tocar o doente no punho, não é? No pulso. Nós estamos na rua, damos a mão às pessoas, não damos a pôr luva para dar a mão. E isso cria logo uma proximidade com o doente. E nesse ato, nós conseguimos tirar a subjetividade dessa dor. Se aquele doente estava muito agitado com essa agitação acalma-se um bocado e ele, mais calmo, pode nos transmitir com mais consistência aqueles sintomas dele. E é aí que nós vamos abordando essa dor. Essa dor tem um princípio, um meio e um fim. Ou seja, essa dor começou de alguma forma e em algum momento. Como é que começou essa dor? Essa dor foi repentina? Não foi repentina? Essa dor acordou o doente estava a dormir e acordou com essa dor. Não se esqueçam que nem toda dor abdominal tem origem no abdômen. E então é muito importante ouvirmos o doente, porque toda a informação do doente e irmos direcionando com algumas perguntas vai nos dando, vai abrindo gavetas na nossa cabeça e vai direcionando o nosso diagnóstico. Há uma frase que eu gosto muito, que é de um grande clínico, foi o Sir William Osler, ele era canadiano, e ele dizia uma coisa que, traduzindo para o português, perde a sua força, mas o que ele dizia é: antes de tocar no doente, olhe e treine o seu olhar clínico, e é mesmo isso. O doente, ou seja, a linguagem não verbal é fundamental num doente e esse é o olhar clínico e é isto, e este podcast é esse o objetivo, é despertar nos colegas, os colegas que estão a começar, os alunos de medicina, despertar esse olhar clínico. Não fiquem muito dependentes de exames, o mais importante, o caracteriza um médico, porque senão nós com a inteligência artificial vamos ser substituídos. Caracteriza é isso mesmo, é ouvirmos o doente, é ao tocarmos o doente posteriormente, conseguirmos interpretar e correlacionar as suas queixas com aquilo que nós estamos a ver e a palpar e observar no exame físico. Essa dor é uma dor que tem certas determinadas características. Essa dor tem uma localização, ou seja, nós devemos dividir na nossa cabeça, né, visualmente, o abdômen em pelo menos 9 partes e corresponder a localização da dor ao órgão que está por detrás dessa localização. Depois, essa dor também tem características, não é? Essa dor ou é insidiosa, ou é súbita, ou é tipo cólica, ou é tipo facada. Quer dizer, o doente, nas suas palavras e com as suas expressões, aqui em Angola, muitas vezes nós encontramos doentes a dizer que parece um bicho que anda, que corre. Para mim, essa dor é uma dor tipo cólica. E depois, essa dor tem alguns fatores que agravam essa dor ou que aliviam. Às vezes é a posição onde o doente, como é que o doente se deita, se ele consegue andar, se não consegue andar, ou seja, que limitações é que essa dor lhe dá. E depois da conversa com o doente, passamos a observar o abdômen do doente. Então, com o doente deitado, olhar para aquele abdômen, perceber logo como é que ele se movimenta. Se com os movimentos, com a respiração, se esse abdômen tem algum movimento ou não, ou se é um abdômen, como nós chamamos, silencioso, que nem se mexe, a dor é tão intensa que ele nem se mexe. Se o doente tem alguma cicatriz prévia, essas cicatrizes se indicam que este doente já foi operado, isso pode nos levar logo a pensar numa obstrução por uma brida. Outra coisa muito importante
Se estamos perante uma mulher ou um homem, não é? A mulher tem órgãos que o homem não tem, tem ovários, a mulher pode estar grávida, essa gravidez pode estar implantada num local ectópico, e isso o que é que leva? Isso leva a pensarmos logo, uma mulher em idade fértil, se ela tiver uma dor muito intensa, com distensão abdominal, ou seja, com uma barriga distendida. Perguntamos a data da última menstruação. Menstruação está atrasada, temos que pensar logo, de imediato, numa ruptura de uma gravidez ectópica, que é um diagnóstico de emergência e pode levar à morte dessa mulher. Então, é um diagnóstico que tem que estar muito na nossa cabeça. Depois, o exame físico. O exame físico é um exame físico primeiro geral, ou seja, o doente tem febre, não tem febre, como é que estão as mucosas? Estão pálidas, estão coradas, estão hidratadas, estão desidratadas? Não é só olhar para o abdômen, o doente vem com dor abdominal, vou só olhar para o abdômen. Não. Olhar o doente num todo e até sinais indiretos que podem nos fazer pensar em outras patologias. Por exemplo, se estivermos perante um doente idoso, o doente idoso, a dor é atípica. Se estamos perante um doente obeso, este doente obeso poderá ter alguns fatores de risco que fazem-nos pensar noutros diagnósticos. Então é importante nós olharmos para o doente e, e termos sempre em mente, nós não estamos ali a olhar para uma barriga, nós estamos a olhar para uma pessoa. E essa pessoa tem um contexto, não é? Vive num certo e determinado sítio, tem um histórico, e isso tudo caracteriza e pode influenciar essa dor. Depois, o pulso é das primeiras coisas, acho que é do exame físico, é o que nos dá mais informação. O pulso, e se nós treinarmos isso, e isto é um desafio que eu deixo aos alunos de medicina, sempre que estiverem perante um doente, seja cirúrgico, não seja cirúrgico, palpem o pulso do doente a nível do punho. O pulso dá-nos muita informação. Com a prática, vocês vão começar logo até a correlacionar com alguns diagnósticos. Esse pulso é regular, é irregular, é um pulso cheio, é filiforme. Isso dá-nos logo uma percepção se o doente está desidratado, se o doente está anémico. Isto tudo dá-nos pistas e muita informação. Outra coisa fundamental é medir a tensão arterial deste doente. Este doente está hipotenso. Eu estou perante um doente hipotenso, sudorético ou com pulso filiforme, para mim é logo a partir de um doente grave. É um doente que eu tenho que. Eu, enquanto não tiver pelo menos o diagnóstico sindrómico, eu não posso sair do pé desse doente. Não é aquele doente que eu deixo numa maca e vou ver outros doentes. Não, esse doente é preocupante. Um doente que aparece sudorético, pulso filiforme, hipotenso, é um doente grave. E durante o tempo em que eu chefiei, tive a oportunidade de chefiar a urgência cirúrgica, eu percebia que uma grande dificuldade era, perante o doente, o médico definir que tipo de doente é que era. Se era um doente leve, um doente sem uma patologia de urgência, que foi a urgência porque é o sítio mais acessível, se era um doente grave ou se era um doente que eu poderia até estudá-lo ou decidir internar para estudar, ou seja, uma patologia crónica. Essa é a pergunta logo quando nós vemos um doente. É um doente grave? Não é um doente grave? E doentes com certas características, e isso são avaliações rápidas. É conversar com o doente, ao mesmo tempo que eu estou a falar com o doente, já estou a palpar o pulso, já olhei para a triagem, o enfermeiro já fez, mediu a tensão arterial do doente e já me deu informação. Quer dizer, tudo isso tem que pôr a nossa cabeça a pensar. Outra coisa fundamental no exame físico é, que as pessoas esquecem no abdômen cirúrgico, é obrigatório. Eu sei que é constrangedor às vezes para o médico, mas é o toque retal e o toque vaginal, no caso de ser uma mulher. É fundamental. Um exame do abdômen só está completo com o toque retal e o toque vaginal. Não é para estar a fazer isso no corredor do hospital, no doente que está no chão. Não é para estar a fazer isso, é levar o doente para o consultório, explicar que exame é que vai fazer e porquê, explicar eventualmente à família ou familiar que está a acompanhar, porque dá-nos muita informação. Nós não podemos esquecer que a nossa pelvis é uma pelvis blindada, ou seja, a patologia quando chega à pelvis já é uma patologia grave. E então permite-nos aceder
ao fundo do saco de Douglas, ou seja, ao pavimento pélvico, e isso dá-nos muita informação que pode definir a nossa conduta cirúrgica. Depois, queria falar um bocadinho também da dor. Como é que essa dor é percepcionada? Ou seja, nós temos sensores, nós temos as fibras C, essas fibras C estão quer na mucosa dos órgãos, eu estou a falar de dor abdominal, quer na mucosa dos órgãos, está na parede dos órgãos, ou seja, os órgãos quando estão distendidos, estão inflamados, também dão dor, e estão também no peritoneu. Então, como é que eu, perante um doente que se queixa de dor, eu diferencio, ao interpretar a dor desse doente, eu diferencio se essa dor é visceral, ou seja, por distensão da víscera, se essa dor é uma dor referida, ou seja, o doente vem com dor no ombro esquerdo. O que é que isso quer dizer? Teve dor abdominal, depois tem dor no ombro esquerdo. O que é que isso quer dizer? O ombro esquerdo refere-se a quê? E eu já vou explicar como é que chegamos aí. Ou se essa dor é uma dor peritoneal. E essa dor peritoneal é uma dor, quer dizer, que essa patologia já atravessou as suas barreiras e já tocou no peritoneu. E para mim é logo um doente que eu tenho que ter muita atenção e tenho que ponderar operar esse doente. Nem toda a dor peritoneal é cirúrgica, mas quando uma patologia abdominal tem uma reação peritoneal, é sinónimo de, pode indicar que a gente vai ter que operar este doente. E então temos esses receptores nesses sítios diferentes e temos que correlacionar isso com a fisiopatologia das diferentes doenças. Eu hoje não vou falar, nós não vamos, depois vamos fazer episódios de doenças específicas, hoje só estou a falar mesmo da abordagem do doente com dor abdominal. Quando é que eu sei que essa dor é cirúrgica? Quando é que eu tenho que chamar o cirurgião para dar o tratamento devido a este doente? Como eu disse no início, a dor é subjetiva. Nós devemos logo à partida tirar essa subjetividade da dor, ou seja, acalmar o doente, confortar o doente, dizer: olha, seu António, eu estou aqui para ajudá-lo, vamos lá ver como é que essa dor começou. E isto tudo já dá um conforto ao doente. Vocês não se esqueçam, quando um doente acorre a um médico, ele na verdade quer ser ouvido e quer que lhe tirem aquela dor, não é? Então é muito importante acolher o nosso doente. Depois, a dor tem uma percepção, essa percepção é diferente de cada pessoa. Essa dor é transmitida pelos nossos nervos até à medula espinal e dessa medula espinal ela é transmitida ao nosso cérebro. E aí, no nosso cérebro, ela é traduzida, não é? Há uma tradução dessa dor e todos estes fenómenos são importantes para nos conseguir guiar à etiologia, ou seja, à origem dessa dor. Como eu já disse, essa dor tem três padrões, não é? Um padrão visceral tem a ver com o órgão, um padrão referido e um padrão parietal, e para mim a dor referida é a dor mais importante e que me dá mais sinais. Porquê? Porque a dor referida, essa dor está mapeada. O que é que acontece à dor referida? A fibra à frente, para onde entra no corno posterior da medula, por onde entram o estímulo doloroso, nesse mesmo corno, não é? Neste mesmo corno da medula, entram fibras aferentes, quer do órgão que está afetado, quer de outros órgãos. Por isso é que, por exemplo, uma dor da vesícula, com origem na vesícula biliar pode dar uma dor referida no ombro esquerdo do doente. E por aí em diante. Quando nós estamos a falar da dor parietal, já é uma dor que me preocupa, ou seja, houve distensão desse órgão, essa distensão desse órgão tocou o peritoneu, ou já houve mesmo um acúmulo, uma irritação desse peritoneu, ou por bilis, ou por sangue, ou mesmo no caso de uma perfuração de uma víscera oca por fezes. Isso acontece muito na complicação da febre tifoide,
que dá perfuração do íleon terminal, que é, infelizmente, é muito frequente na nossa sociedade e é um diagnóstico que não pode passar despercebido. Nunca se esqueçam que isso é muito frequente em crianças, nas idades pediátricas. As crianças são muito nobres na dor, ou seja, elas, assim como os idosos, a dor é atípica. Às vezes a criança pode estar perfurada e não referir grande dor. Por quê? Quando há uma perfuração e há um contato de um líquido, fezes, urina, sangue, no peritoneu, dá uma dor muito súbita e uma dor tipo facada, mas depois esse peritoneu vai se acostumando a essa dor, vai haver também libertação de líquido peritoneal que vai diluir isso e passado umas 6, 7 horas essa dor já não é tão flagrante como no início. Se nós não conversarmos com o doente, nós não vamos perceber isso, ok? Outra estrutura muito importante que nós às vezes não ligamos, mas que faz a divisão da dor, porque nós, quando abordamos a dor, também temos que ter em conta conceitos embriológicos. Sim, eu sei, a embriologia é uma disciplina que damos geralmente no segundo ano da faculdade e nós não ligamos muito a isso, só que a embriologia é fundamental. Aliás, tudo na vida nós temos que saber de onde é que viemos. E há um ligamento, que é o ligamento de Treitz. Esse ligamento vai nos dividir. Primeiro, esse ligamento acaba por ser um feixe nervoso, ele é uma das cruras do diafragma, e daí nós às vezes termos, por exemplo, uma dor, uma pneumonia da base, dar uma dor abdominal, ou seja, a criança na verdade tem uma pneumonia, mas manifesta-se essa pneumonia por uma dor abdominal, exatamente por essa correlação. E esse ligamento vai dividir o nosso abdômen em alto, médio e baixo. Então, isso vai nos diferenciar a dor. A dor visceral é uma coisa muito importante que eu aprendi, e isso para mim foi. Desbloqueou logo e foi diferenciador na minha prática cirúrgica, e é isto que eu vos quero transmitir: é a dor visceral, vocês nunca se esqueçam que a dor visceral é uma dor central. Sendo uma dor central, isso tem a ver com mesentério e com ligamento de Treitz, ela vai se manifestar em três sítios: ou em cima, no epigastro, ou na região periumbilical, ou no hipogastro. Então, se vocês pensarem assim, e se lembrarem da embriologia, nós podemos logo ter aqui pistas fundamentais. Uma dor no epigastro é uma dor visceral que está acima do ligamento Treitz. Então, é uma dor que inclui o quê? Que inclui os órgãos que estão acima do ligamento de Treitz, não esquecendo o trato biliar e o baço. Já uma dor periumbilical é uma dor que tem origem nos órgãos que originam, que tem por origem o intestino médio. Que órgãos são esses? Todos os órgãos que vão do ligamento de Treitz até a flexura hepática do cólon. As dores no hipogastro são todos os órgãos que vão da flexura hepática do colo para distal, ou seja, cólon transverso, cólon descendente, sigmoide e os órgãos pélvicos. Só esta diferença, só esta localização já nos faz pensar nessa origem da dor. Como vocês viram, eu disse-vos flexura hepática do cólon. Quando nós falarmos da apendicite aguda, eu vou reforçar mais isso, mas nunca se esqueçam, e daí esse é o motivo pelo qual um início de uma apendicite começa com uma dor periumbilical. Porque o apêndice, ou seja, está dentro dos órgãos que vão desde o ligamento de Treitz até a flexura hepática do cólon. A dor referida é uma dor muito importante. E a dor peritoneal? Aí temos que, quando nós temos uma dor peritoneal, ou seja, quando temos uma irritação do peritoneu, muitas vezes nós escrevemos abdômen em tábua com sinais de irritação peritoneal. O que é isso? Quando há afetação do peritoneu, esse peritoneu é estimulado com síndromes dolorosos, ele vai fazer uma dor que corresponde aos dermátomos, ou seja, a que nível da dor, onde esse peritoneu foi irritado, isso manifesta uma dor àquele nível.
Isso é muito importante e vamos falar isso na pancreatite aguda, ou seja, que é aquela dor em barra, no abdômen superior. Porquê? Porque a irritação do peritoneu, através da irritação, da afetação do pâncreas, não esqueçam que o pâncreas é um órgão até retroperitoneal, toda essa dor dá aquela dor em barra por afetação dos dermátomos. Nunca se esqueçam, quero deixar esta mensagem: quando estamos perante idosos e crianças ou grávidas, ou seja, estes grupos, essa dor pode ser atípica, ou seja, as mesmas doenças podem ter manifestações diferentes. Então, nestes grupos etários, crianças, idosos e nas grávidas, nós temos que ter uma atenção especial. Só o facto de ser um idoso com dor abdominal já para mim é um doente preocupante, não é um doente para não palparmos. Nós temos que tocar nos doentes, nós temos que palpar o abdômen, temos que fazer o toque retal. No caso das mulheres, temos que fazer o toque vaginal, porque isso é que nos faz o diagnóstico. Os exames complementares não passam disso, são exames complementares. E essas dores são atípicas, então não vão ter aquela história de início, meio e fim descrita no livro. Então requer uma atenção especial. Lembrar mais uma vez que 70% dos casos têm diagnóstico etiológico, 30% não têm. Então, há 30% dos doentes, ou seja, desses 10% de dor abdominal que vai ao banco de urgência, 30% desses 10% não têm diagnóstico etiológico. Não, o que é que a gente faz? Não vamos tratar esses doentes? Vamos tratar, vamos definir se ele é cirúrgico ou não. Exames complementares de diagnóstico. Temos o raio-x do abdômen, que é um exame simples, que nos dá muita informação. Esse exame é mais útil nos casos de perfuração, onde podemos ver um pneumoperitoneu, mas é um exame que não deve ser feito só em pé. O exame de raio-x de tórax com o doente deitado também nos dá muita informação. Nós vamos ter aqui um episódio só sobre raio-x no abdômen, que é um capítulo que eu gosto muito. Porquê? Porque é um exame simples. Em quase toda a parte do país existe um raio-x e as pessoas não têm noção da informação que um raio-x complementado a complementar a nossa suspeita clínica, como é que nos pode dar informação? Nós ficamos muito preocupados. Ai, onde eu trabalho não tem TAC. Não precisamos da TAC. A TAC é um outro campeonato, não é por isso que nós não vamos tratar. A ecografia abdominal é um exame que tem uma grande vantagem, é um exame inócuo, não irradia o doente e também nos dá muita informação. Tem um handicap de ser técnico-dependente, ou seja, depende muito de quem faz, mas sempre que tivermos possibilidade é de fazer. E depois, claro, o ataque abdominal. O que é que eu quero dizer, e para fechar este nosso episódio, a grande mensagem é. Esta mensagem foi deixada. Eu gosto muito de história da medicina por causa disto. Foi deixado por um grande médico, Claude Barnard, que dizia o seguinte: quem não sabe o que é que vai procurar nunca vai conseguir interpretar o que encontrar. O que é que ele quer dizer com isto? Estarmos a pedir exames sem saber o que é que nós estamos à procura só nos vai baralhar. Os exames não fazem diagnóstico, quem faz diagnóstico é o médico, o exame complementa o diagnóstico, e então é fundamental, colegas, companheiros de especialidade, fundamental ouvirmos o doente, palpar o doente, tocar o doente e, mais do que isso, sempre que temos um doente com dor, acolher esse doente, olhar o doente no olho. eh, ele tem que perceber, aquele doente tem que sentir que aquele médico está ali a fazer tudo por ele, que ele não está abandonado, ele não foi a uma urgência e foi encostado numa maca. Não, isso não pode ser, por mais doentes que nós tenhamos, por mais difícil que seja a nossa urgência, quando nós estamos com o doente, isto é uma questão de 5, 10 minutos. O acolher o doente, quebrar logo aquele gelo. E vocês vão ver que aquele doente vai colaborar. Tudo o que ele disser, mesmo que inconscientemente, toda a informação é importante. E nós aí chegamos a diagnóstico.
Este é o objetivo deste podcast. Nós vamos trazer mais episódios já com doenças específicas para ajudar os colegas que estão em sítios onde não há grandes recursos e para resgatar a beleza da medicina. Foi por isso que eu fui para a medicina. Do contacto com o doente. O doente diz tudo, até uma criança que não fala, um bebê, se nós pararmos, observarmos o bebê, percebermos a posição dele, se vomitou, se está a mamar, se não está, isso tudo é muita informação. Então, se um bebê que não fala nos dá informação, um adulto não nos vai dar informação, parem, escutem os vossos doentes e toquem nos vossos doentes. Até um próximo episódio e saúde boa para todos.